Muito bem, então, sobre a obra de José Pagola, ele não é jesuíta, ele é um sacerdote diocesano do País Basco, uma região da Espanha. O livro é muito interessante, algumas críticas que foram feitas na primeira edição do livro, onde parecia muito mais uma jesusologia do que uma cristologia. Naturalmente, o objetivo dele era exatamente fazer uma jesusologia. O que é jesusologia? É um estudo sobre o Jesus histórico e não sobre o Cristo da fé proclamado pela Igreja, que é o mesmo, mas a abordagem é diferente. O Pagola é uma pessoa muito competente, ele fez teologia na Universidade Gregoriana de Roma, fez Bíblia no Instituto Bíblico, que Dom Valmor também fez em Roma, e no Escola Bíblica de Jerusalém. Então, ele é uma pessoa com doutorados e assim por diante. Houve, portanto, esta observação de que era pouco católico o livro, onde só se fala de Jesus, da sua vida histórica, de todas as aproximações, por isso que fala aproximação histórica. A aproximação de Jesus, qual a relação de Jesus com os fariseus, qual a relação de Jesus baseado no Novo Testamento, obviamente, que não bastava isso, que tinha aqui também. Completar com a visão teológica da igreja. Nós, igreja, nós cristãos, confessamos Jesus como Filho de Deus, a sua ressurreição e a sua morte, a sua ressurreição, morte redentora e assim por diante. Ele fez ele cumpriu as recomendações depois da primeira edição e acrescentou alguns capítulos sobre o sentido redentor da morte de Cristo e a sua ressurreição. Ele tem das expressões mais bonitas, mais importantes que eu já vi, que ao mesmo tempo faz uma ponte, um diálogo com os historiadores leigos da vida de Jesus, quanto à teologia, quanto à proclamação de fé, quando ele diz, por exemplo, na ressurreição, que a ressurreição é um fato real, ainda que não possa ser considerada um fato histórico, porque não pode, né? Para ser considerado um fato histórico, o ressuscitado teria que continuar vivendo na história como nós vivemos. Não é o caso. O ressuscitado, no caso Jesus Cristo ressuscitado, vive a plenitude da vida, portanto, não mais sujeito às limitações da nossa vida terrena, da vida terrena que foi a de Jesus. É a plenitude da vida que a qual nós todos esperamos por ela, pela qual nós todos esperamos. E por isto mesmo, ele completou com esta expressão: a ressurreição de Jesus é real, não é uma invenção dos apóstolos, como muitos diziam. Portanto, ele tem muitos valores. Agora, ele sofre críticas de pessoas ligadas a uma percepção bastante restritiva, que não admite diálogo da igreja e da teologia com as correntes filosóficas, históricas, culturais do mundo atual. E a gente não concorda, eu não concordo com isso. Eu acho que o objetivo nosso é exatamente estabelecer esta ponte. E, portanto, muitos criticaram, e o bispo da diocese é que impediu que uma universidade que já tinha incluído o nome dele para receber o título de doutor honoris causa, o bispo falou que a universidade não podia, senão ele retirava o título dela de católica. A universidade foi forçada a voltar atrás, mas eu achei super lamentável, porque ele é padre, ele continua na igreja, ele tem a bênção da sua diocese, ele é vigário-geral da sua diocese, ele é responsável por muitas formas de organização diocesana e, portanto, ele não merecia esse julgamento tão severo do bispo daquela universidade, daquela cidade onde a universidade estava, situada. E, portanto, é por isso que eu postei que eu acho que foi injusta esta reprovação e que ele poderia e deveria ter ganhado, sim, o título proposto pela universidade. É isso que eu falei. Eu tenho muita curiosidade particular de saber sobre os profetas. Você está falando em relação à aproximação. Os profetas, eles profetizavam a vinda do Cristo, né, Salvador.
qual que foi o último relato de um profeta, igual do Antigo Testamento, antes de Cristo? Ou se na época em que Cristo veio, existia algum profeta que já dizia que ele ia vir naquela época, ou se os profetas foi muito tempo antes de Cristo? Não, a missão profética, nós temos 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel? Não sei, agora estou em dúvida com relação ao terceiro. Tudo bem. Mas são 4 profetas maiores e 7 menores. Essa é a literatura profética do Antigo Testamento. Na época de Jesus, a liturgia católica chama de último dos profetas e primeiro dos apóstolos. Na verdade, ele não foi considerado, mas ele não foi propriamente nem profeta nem apóstolo, que é o caso de João Batista. O último profeta antes de Cristo, não sei a data, mas provavelmente deve ter sido por volta do ano 400 antes de Cristo, 400 anos antes. Se houver, nunca será nas proximidades da vinda de Cristo. Não há mais na Escritura registro de profetas, profissão profética nomeada uma pessoa. Que eu conheça, que eu saiba, não existe. Portanto, a profecia, ela ocupa um espaço temporal no Antigo Testamento bastante definido. E quando, eu não sei se a gente tem mais tempo, mas quando, na época em que Jesus viveu na Terra, essas escrituras, o relato mesmo... Do Antigo ou do Novo Testamento? Do Antigo Testamento. Elas já existiam? Já existiam. Ah, tá. Não foi criado, né? Não. Na relação não é criado, né? Mas não foi escrito mesmo, foi feito o livro do Antigo Testamento depois de Cristo, não? O livro do Antigo, os livros, porque a Bíblia não é uma Bíblia, é uma biblioteca. Se você fosse colocar em formas de pergaminhos, daria no mundo de hoje uma biblioteca. Como nós hoje imprimimos os livros, pergaminho era grande, né? Mas como nós hoje imprimimos o livro, nós concentramos tudo num livro só, mas são livros, bíblios, são livros, é uma biblioteca. Os livros do Antigo Testamento foram escritos num período mais ou menos de mais de 500 anos, por volta de 500 a 700 anos. Nesse período, os livros foram sendo escritos. Primeiro, passados oralmente em tradições orais. Depois, algumas vezes nós sabemos, são atribuídos, mas não são verdadeiramente os escritores. Por exemplo, o Pentateuco é atribuído a Moisés, mas não é Moisés que escreveu. Depois, e outros, os Salmos são atribuídos a Davi, mas não foi exatamente Davi. O Davi tem esta marca dos salmistas, porque ele era poeta, cantor, tocava harpa, na verdade não é harpa, agora eu estou esquecendo o nome, aquela harpa pequenininha. Então, os escritos foram sendo redigidos por escritores, muitos deles a gente não sabe exatamente o nome, os pesquisadores é que vão cada vez revelar isso. Agora, esses livros, no tempo de Jesus, existiam, mas o código, o cânon, a lista dos livros do Antigo Testamento, ela foi estabelecida pelos judeus por volta do ano 100 depois de Cristo. E exatamente não é a mesma lista que havia nos tempos de Cristo. Nos tempos de Cristo a lista era maior. Os judeus resolveram retirar alguns livros que hoje se chamam apócrifos, mas que para nós católicos não são apócrifos, são chamados de deuterocanônicos. Portanto, os livros já existiam. Ok. A Lúcia de Resende, do bairro Jardim Industrial, ela disse que conheceu um pastor e ele falou que é errado considerar o domingo como dia santo, que o certo deveria ser o sábado. Porque ele não é pastor evangélico, nem de igreja nenhuma normal, protestante. Ele é adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia seguem as escrituras judaicas, que colocam o dia do Senhor, o dia do descanso, porque a palavra Shabá não é dia do Senhor. Dia do Senhor é o domingo, é dos cristãos.
eles colocam no sábado. É uma opção que eles fizeram. Só que 99% de todas as igrejas cristãs reconhecem o domingo pelas escrituras do Novo Testamento como o dia do Senhor. É o primeiro dia da semana. A primeira-feira passa a ser o domingo. Agora, falar que é errado, isso é coisa de gente ignorante, né? Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eles fizeram uma opção que não corresponde às escrituras do Novo Testamento. Os outros cristãos, incluindo a Igreja Católica, todas as igrejas protestantes tradicionais e mesmo as igrejas até atuais pentecostais, consideram que o dia do Senhor é aquilo que está registrado lá no Novo Testamento, quando ele diz: primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Cristo, é o dia do Senhor, é o dia que nós celebramos desde o começo do cristianismo. É o que nós fazemos. Eles querem, é uma maneira de ser, pensar. Não tem ninguém errado. Certo, a gente pode dizer que nós estamos certos se considerarmos o Novo Testamento como sendo a regra. Os adventistas estão certos de acordo com o Antigo Testamento, como os judeus também estão certos. Não vou falar que os judeus estão errados. Eles estão certos porque esta é a escritura deles. E os adventistas querem se aliar aos judeus, enquanto isso também estão certos. Voltamos daqui a pouco.